Amém? Amém ou não, Pedro? Distraiu, olha lá. Amém? Mais uma vez, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui e que o Senhor preparou algo para nós essa noite. Na tua presença, meu Pai, o Senhor derrama bênção e vida para sempre. Então, bênçãos estão sendo liberadas, vida de Cristo está sendo liberada aqui essa noite. Ah, Jesus, que nós possamos sair daqui renovados e restaurados mais uma vez. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Eu me coloco em tua presença, entendo que eu sou pecador e careço do teu perdão, da tua misericórdia em todo o tempo. Confio em ti, que a palavra essa noite ela cumpra o propósito para o qual ela foi determinada. Que libere sobre nós um ânimo novo, um gás novamente, para continuarmos a caminhada. Desde já, eu profetizo bênção sobre a vida dos teus filhos, um ânimo, uma semana abençoada. Que a tua palavra traga vida, traga restauração e traga o estabelecimento, meu Pai, do teu fundamento dentro de nós, para que possamos prosseguir, continuar crendo, continuar acreditando que o Senhor ainda é Deus e sempre será Deus em nossas vidas. No poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Isaías 40, no versículo 31, um versículo de certa forma bastante conhecido, diz que aqueles que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quando a gente lê esse versículo, e eu não sei em qual estado que nós estamos muitas das vezes, mas falando pessoalmente, tem momentos que a gente lê esse versículo e a gente não vê muito sentido. A gente olha para ele e fala, será? Porque existem alguns momentos que a força acaba, que a alegria acaba, que a gente fala, eu não sei mais o que fazer. São tantas as circunstâncias, são tantas as situações que acaba, não é verdade? E não venha ser espiritual comigo hoje que não, porque não tem esse ou aquele. Eu vou falar geral. Tem momentos que a gente desanima. Tem momentos que a gente olha e fala, meu Deus, aí você lê esse versículo, você fala, mas cadê a renovação do Senhor? Como assim? Como que funciona isso? Por quê? Porque nesses momentos que às vezes não existe mais força, aí você lê assim, olha, vocês vão correr e vocês não vão se cansar, não vão ficar fadigados. Quem aí corre sabe que mesmo treinando, mesmo preparado, chega um determinado momento da corrida que você já está, não é verdade? Então sim, existe um momento que a gente se cansa, a gente se fadiga, então você olha e fala assim, uai pastor, então a Bíblia está errada, esse versículo está errado? É porque a gente esquece do início do versículo. Para que isso aconteça, eu preciso o quê? Esperar no Senhor. E esperar no Senhor exige de mim e de você uma coragem, uma confiança, um acreditar que Ele jamais perdeu o controle, Ele jamais perdeu o controle. Porque situações vão acontecer, turbulências vão acontecer. Eu não vou dizer todas, mas eu acredito que essa semana, que se encerrou agora, que nós estamos começando outra, mas nessa semana uma turbulência aconteceu que você fala, meu Deus, não é possível, de novo. Quem aí nunca falou isso? Eu estou até orando, Jesus. Mas acontece, na vida acontece. Um dos maiores exemplos da vida que fala de uma realidade, eu já mencionei isso aqui outras vezes, é quando a gente olha por uma montanha russa, né?
Na hora que você está para entrar no carrinho, você está todo animado. Vou participar, até que você entra na fila. Aí começa a bater um cansaço, um certo desespero. Será que eu vou, meu Deus? Aí chega aquele amigo que não tem medo de nada, né? Bora, vambora. Aí você fala, eu não posso ficar para trás, eu tenho que ir. Então vamos. Sentou na cadeira. É a vida. Um exemplo bobo, mas é a vida. E aí começa aquele tec, e você ouve alguns estalos. Quem aí não sentou na montanha-russa se você já foi? Claro, óbvio. E não olhou para as ferragens para ver se estava apertado os parafusos. Por quê? A sua vida está onde? Na dependência, tirando Cristo, é claro, nós estamos em Cristo também, mas na montanha-russa, quando você entra, você fala assim, a minha vida está dependendo daqueles parafusos, daquela solda, porque se ela quebrar, e na vida é assim. Por quê? Porque quando eu sento no carrinho chamado Evangelho de Cristo, tudo pode acontecer. E quando a gente vê na Bíblia que nós correremos e não cansaremos, não fadigaremos, e nós seremos renovados e restaurados, você fala, uau! Aí você chega na segunda, eu estava tão animado, e de repente vem algo para tentando nos desestabilizar. Qual que é o segredo então, pastor? Continuar crendo, continuar acreditando. Porque quando nós sentamos no carrinho da montanha-russa que se chama vida, tudo pode acontecer, não é verdade? Até o momento que você nasce, a partir do momento que você está sendo concebido, gerado, você já está passando por circunstâncias e situações que talvez não, como bebê você não vê. Aí o que você faz? Você chora. Um bebê, como Pedro ali, ele agora já está aprendendo a expor as suas dores. Mas tem momentos que o único modelo que ele tinha era chorar, era gritar. E aí o desespero do pai e da mãe, o que está acontecendo? Só que eu quero te dar uma novidade. Quando você chora aos pés de Jesus, o seu Pai Celestial conhece cada cantinho do seu corpo, conhece cada detalhe, Ele sabe de tudo e Ele não perdeu o controle. Então quando Ele fala, eu vou renovar as suas forças, Ele está dizendo assim, continue crendo, continue acreditando, espere em mim, espere em Deus, as suas forças estão sendo renovadas, você está sendo restaurado, não duvide, não pare de crer. Só que na montanha-russa, eu acho que eu falei isso em uma pregação há um tempo atrás. O que acontece? Dura a maior montanha-russa, se eu não estou enganado, dura em torno de 8 minutos, alguma coisa assim, eu não lembro exato, não vou. Mas enfim, na maioria das vezes não passa de 2, 3 minutos. Eu não vou falar nem da montanha-russa, eu vou falar daquele negocinho que você vai subindo assim, tem lá no Parque Guanabara, lá que nós fomos esses dias, uns dias para trás aí. Que ele te levanta e depois solta assim. Aí você chega lá embaixo, você respira e fala, olha, eu ainda estou respirando, porque a alma está vindo. É aquele negócio, e é muito rápido. Só que um detalhe, na vida, às vezes não é tão rápido. As tempestades, as circunstâncias da vida, às vezes não é tão rápido, às vezes demora. E essa demora traz muitas das vezes esse cansaço, essa fadiga, essa dúvida muitas das vezes, será, meu Deus? Aí entra o que? O desespero, muitas das vezes, a desesperança. A Bíblia chama isso de abatimento. A Bíblia diz que isso é quando você se inclina, você se agacha, o significado no original fala de uma fera acuada. Eu tenho força, eu tenho energia, mas eu estou acuado porque eu não sei o que fazer.
eu não sei para onde vou, eu não sei para onde ir. E a gente fica muitas das vezes desesperado, sem saber. Pastor, isso é na vida, às vezes é em uma área da sua vida que desestabiliza toda ela. Então o que eu preciso fazer é continuar crendo que Deus continua sendo Deus e Ele continua fazendo, renovando e restaurando. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: qual área da sua vida está fazendo com que você fique abatido muitas das vezes? Qual área da sua vida está fazendo com que você fique muitas das vezes desesperançoso? Você até fala assim: Deus, eu creio em Ti, eu acredito em Ti, mas está difícil. Ou é só comigo? Sabe o que eu amo na Bíblia? É que a Bíblia, a mensagem nunca é só para mim, ela é para todos. Então, ministrar a palavra, falar da palavra de Deus é muito bom, porque ela é a verdade. Então, se ela fala que tem momentos que nós nos cansamos, eu tenho certeza que tem momentos que você se cansa. E aí a gente olha à nossa volta e vê pessoas sentindo a presença de Deus, sendo renovado, sendo restaurado, e você fala: uau! E eu? Parece que a pessoa está voando, né? Você fala assim: uau! Mas a pessoa também tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, e talvez piores do que você. Mas às vezes nós, as pessoas que estão nesse ápice, que estão nesse momento, encontraram algo em Deus e uma esperança em Deus. Não importa o que aconteça, eu espero no Senhor, eu acredito, eu oro, eu continuo crendo. E eu quero ouvir a Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. Às vezes nós até oramos, né? Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero, sei lá, eu quero sentir algo, um arrepio, alguma coisa. E você olha e fala: nada. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está perto. Sempre vai estar perto de você. Então, se você está se sentindo frio, reconecte-se com Deus. Conecte novamente o Wi-Fi. Às vezes está precisando colocar a senha de novo, que se chama obediência e oração. A senha é essa. Qual que é a senha para conectar no Wi-Fi de Deus? Obediência e oração. Consagre, reconsagre, busque. A Bíblia diz assim, o Senhor diz assim: clame a mim e responder-te-ei. E eu vou fazer coisas novas, coisas grandes, coisas que você não tem ideia. Mas clame a mim. Quer resposta? Clame a mim, busque. Continue crendo, continue acreditando. E o que Deus está falando conosco mais uma vez essa noite é: eu vou trazer novamente um fogo na sua vida, uma renovação na sua vida completamente. E vocês vão subir, e vão viver, e vão voar, e vão caminhar, e vão mergulhar, e vão mais fundo, e vão viver novidade de vida e restauração. É isso que o Senhor quer para mim, isso que o Senhor quer para você. Não é palavra motivacional, isso é Bíblia. O que Deus tem para nós é algo extraordinário. Cantares 8, no versículo 7, fala que nem mesmo as muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem arrastá-lo a correnteza abaixo. Quisesse alguém dar tudo o que possui para comprar o amor, qual o valor seria? Seria absolutamente desprezado, nada. Repita assim comigo: nada, nada.
pode apagar o amor de Deus por mim. Estamos vivendo dias difíceis, momentos conturbados. Hoje eu falei isso mais cedo, que a vida, na vida da gente, a gente passa por circunstâncias e situações que a gente olha e fala, não dá, tudo que eu menos queria era ser crente agora. Porque é muito difícil, mas nós precisamos de coragem para ministrar, para falar. Eu ministrei esses dias para trás e eu falei sobre a cidade de Éfeso. Quão difícil era pregar na cidade de Éfeso. O Senhor vem e fala com o anjo da igreja, aquele das 7 estrelas, que manda na mão direita, fala, olha, que anda no meio dos 7 candelabros. O Senhor Jesus está falando dele, da plenitude, de que ele consegue fazer todas as coisas. Aí ele chega para a igreja de Éfeso e fala, olha Éfeso, olha igreja, eu conheço as suas obras. Eu sei que vocês é forte. Eu sei que vocês é perseverante. Eu sei que vocês não toleram pessoas más. Eu sei que vocês põem à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são. Vocês descobriram entre vocês quem eram impostores. Aí ele fala, olha, vocês têm perseverado, vocês têm suportado os sofrimentos de toda a espécie, por causa do meu nome. E não têm deixado desfalecer. Uau! Mas todo mundo passa por luta e muitas das vezes a luta deixa em nós sequelas, resquícios. Resquícios de guerra. Deixa eu te falar uma coisa, se você está na guerra, por mais que nós estamos guardados pelo Senhor dos Exércitos, por mais que se você for um general, por exemplo, na guerra, e você vai para o combate, você vai sentir os abalos do combate. As bombas vão estourar, explodir, os tiros vão comer para tudo quanto é lado. Algo vai acontecer com você, nem que seja a poeira vai sujar você todo, mas alguma coisa vai acontecer. Então precisamos estar atentos e continuar permanecendo, mas entender que quem nos guarda é quem nos ama, e é isso que o Senhor Jesus está falando. Olha, de tudo que você tem que guardar, guarde o amor, guarde a perseverança em Deus. Aí ele fala com Éfeso assim, ele fala, olha Éfeso, vocês são top, uma igreja legal, mas vocês esqueceram, porque vocês abandonaram o primeiro amor. Aí você fala, nossa, mas uma igreja tão top dessa esqueceu de amar a Deus, esqueceu de amar uns aos outros, esqueceu de amar, como assim? Turbulências acontecem, amém? Situações acontecem. Só que Deus, ele não dá só o veredito, ele dá também o remédio. Esse é o amor de Deus para mim e para você. Aí ele fala com Éfeso assim, olha, traduzindo, livro Davi, capítulo 1. Vamos lá, Éfeso. Eu sei que vocês caiu, eu sei que esqueceu o primeiro amor, mas aqui, eu tenho a solução, eu tenho um remédio. Recorda, sabe, daquele lugar lá onde você caiu. Você lembra daquele lugar? Então, pois é, lembra daquele lugar lá? Arrependa e volte à prática das primeiras obras. Porque se você não se arrepender, em breve eu irei contra ti, e eu vou tirar o teu candelabro do teu lugar. Não vou entrar nisso.
Mas ele está dando um remédio falando, olha, ainda existe solução. Ainda existe solução. Continue crendo, continue acreditando, continue amando Cristo acima de todas as coisas. Não esqueça do primeiro amor. Agora não volte no lugar e fique lá, não. Volte lá, lembra, arrependa-te. Na verdade, vou corrigir. A Bíblia diz assim, recorda-te, ele nem fala volta. No original fala recorda-te. Então eu estou aqui. Éfeso estava no ambiente, falou recorda-te lá onde você caiu, do momento onde você se esqueceu. Assim que você se lembrou, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. E às vezes as lutas, as dificuldades, as circunstâncias, os abatimentos, tudo o que acontece na nossa vida faz com que a gente retroceda e fala, não, eu preciso voltar, eu preciso novamente entrar. O pastor falou que eu tenho que orar de 3 às 6 da manhã, então é momento de eu entrar para a caverna e orar. Não, é momento de você reconhecer a sua necessidade de Deus, lembrar sim de onde caiu, mas entra nesse ambiente de oração, arrependa-te e continue crendo, continue caminhando, continue avançando. O que Jesus diz é, olha Éfeso, eu sei que vocês caíram, eu sei que vocês abandonaram o primeiro amor, eu não vou fazer uma lista de erros sobre a vida de vocês, não, jamais. Simplesmente volte, lembre disso, arrependa e continue, volte, pratique as primeiras obras, chega de abatimento, chega de sofrimento, chega disso tudo, seja restaurado, seja restaurada, volte ao primeiro amor, continue crendo, volte às primeiras práticas. A tempestade que passou está no passado. Ou o que você está passando não pode apagar o amor de Deus. Entenda? Independente se você já passou, está no passado. Pastor, mas não passou, estou passando. Ainda assim, não pode apagar o amor de Deus pela sua vida. O que o Senhor nos chama é para nós colocarmos a nossa boca no pó, porque há esperança. Não desista até que Ele volte, há esperança. Você está vivo? Meu Deus. Você está vivo? Ai, Jesus. Falei, Jesus voltou e ficou só os corpos aqui. Ué. Não é possível. Então há esperança. Não desista até que Ele volte, há esperança. Quanto mais você mergulha, quanto mais você está com a sua boca no pó, quanto mais você desce, mais perto da rocha que é Cristo nós estamos. E às vezes a gente olha e fala, pastor, mas eu já estou no limite, eu não tenho para onde ir mais. Um dos fundamentos da fé é crer, continuar crendo, acreditando. Sem fé é impossível agradar a Deus, então continue crendo, continue tendo fé. Pratique a palavra de Deus, Mateus 7:24, assim todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha os seus alicerces na rocha. Pastor, então vou ter que mudar de casa e construir a minha casa em outro lugar? A sua casa, o seu altar de adoração, construa ele na rocha. Se prostre com o rosto em pó, volte ao fundamento da fé. Como que eu faço isso?
Nós já estamos com alguns projetos. Eu vou falar isso direto para que você entenda o que o Senhor está fazendo. Se você não caminhar, se você não ir, não é obrigação, mas a direção nós vamos te dar. É escolha. Não vou. Amém. Restaure o altar para que a presença de Deus se manifeste. Elias, antes de fazer com que clamar para o fogo dos céus cair, lá quando ele estava desafiando os profetas, os sacerdotes lá, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele restaura o altar. Não tem como o fogo de Deus cair sobre nós, se nós não restaurarmos o altar. Queridos, desculpa, mas essa palavra que eu estou falando agora, isso é palavra que nós já devemos saber ela, ó. Então por que você está falando, pastor? Repito-vos as mesmas coisas para que você não se esqueça. Se lembre, volte e restabeleça de novo. Por quê, pastor? Porque eu sei que o cansaço vem, porque ele vem para mim também. E um dia que nós não estamos lá, limpando o altar, restaurando o altar, é suficiente para que a cinza comece a ficar de tal maneira, que se a gente não se atentar, o fogo não aquece mais tanto quanto nós precisamos. Quem aí já mexeu com fogão a lenha? Bastante gente. Então vocês sabem que o fogão a lenha, se você não estiver constantemente colocando lenha, ajustando a lenha, o fogo vai só diminuindo. Não é verdade? Talvez você não participou de um fogão a lenha ainda, não mexeu com fogão a lenha, mas você já fez alguma fogueira em algum momento. Se você parar de colocar a lenha ali, o fogo vai se apagar. E o fogão a lenha tem um detalhe importantíssimo nele, que é, normalmente, você precisa sempre estar indo lá e removendo as cinzas, para colocar uma lenha nova, para que o fogo fique melhor, para que a cinza não atrapalhe. Assim é o nosso altar com Deus, olha que loucura. Pastor, você está falando que eu tenho que pôr lenha? Sim, você tem que orar. Lenha significa também oração, busca, intercessão, clamar. Deus, eu estou aqui de novo, eu estou colocando uma tora para ver se aguenta mais tempo. Mas coloque lenha, restaure o altar. O inimigo, ele não pode roubar se você estiver, ele não pode te roubar se você estiver na presença de Deus. O que tira o pecado, o que tira a dúvida, o que tira o medo, o que vai fazer com que você seja restaurado, é a presença de Deus. O Senhor continua perto. Que bom saber isso, não é? Mas olha, Ele está perto de todos, pastor. Ele pode até estar olhando todos. Não vou falar onde Ele está agora, mas eu sei que do meu lado Ele está. Amém? Se você não concorda, eu concordo. Só que tem um detalhe. Ele não está perto de todos. Não, Deus está comigo. O salmista fala assim, no Salmo 145, versículo 18, ele fala: o Senhor está perto dos que invocam o nome dEle. Todos os que invocam, e não é de qualquer jeito, é todos que invocam com sinceridade. Olha lá o que diz: perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Então Ele está perto de todos?
só daqueles que buscam em verdade. Então, perto está o Senhor. No sentido, Ele está pronto a te ouvir. Mas você precisa buscar. Você precisa fazer com que Ele te ouça. Como? Versículo 19. Ele vai realizar os desejos dos que os temem. Olha o que fala lá, olha. 19, por favor. Ele cumprirá o desejo dos que os temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Em outra versão fala assim, olha, Ele te ouve gritar, pastor, o Senhor não é surdo, o salmista fala no original, Ele te ouve, Ele ouve os seus gritos de socorro e os salva. Pastor, por que você grita? Grite também, você vai saber. O Senhor cuida de todos os que o amam. Mas ao final do versículo 20, todos os ímpios Ele destrói. Uau! Então eu prefiro estar. Meu Google ouviu uau. Então eu prefiro estar do lado dos que o Senhor ama do que do lado dos ímpios. Hashtag fica a dica. Porque os ímpios Ele vai destruir. Misericórdia. Precisamos de um coração puro e um espírito inabalável. O salmista também fala isso no Salmo 51, versículo 10. Ele fala assim, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E o salmista em oração, em adoração, em cantão, ele está cantando e dizendo, Senhor, não se afaste de mim a tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E aí eu falei que todos nós passamos por momentos de dificuldade. Aqui está um rei que tinha tudo, dizendo o quê? Restitui a minha alegria. Ele está falando, eu estou até triste, Jesus, mas eu estou em tua presença te pedindo o quê? Restitui a minha alegria, a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito disposto ao quê? Qual que é a senha do Wi-Fi? Obediência. Uau! Isso aqui é um nível, algo muito importante. Isso aqui é importante. Só um minuto. O nível de honra que você dá para a presença de Deus, isso é importante e assustador ao mesmo tempo. Porque dependendo do nível que você está, você vai falar, Jesus amado, me ajuda. Ou glória a Deus. Mas o nível de honra que você dá à presença de Deus está diretamente ligado ao nível da presença de Deus a qual você carrega. Ah, pastor, eu não preciso orar tanto. Pouco oração, pouca presença. Por quê, pastor? Porque Jesus orava constantemente. E ele falava assim, eu ouço o Pai, eu falo com o Pai, eu vivo com o Pai. Pouca busca, pouca presença. É fato. Quando você honra a presença de Deus, você carrega a presença de Deus. Tudo que você investe, tempo, recurso, você atrai. Uau, que loucura! Sim! Se você investe recurso em coisas erradas, você vai atrair o quê? Coisas erradas. Estou mentindo? Não.
E assim também é com Deus. Se você investe tempo, se você investe recursos na presença de Deus, se você investe a sua vida na presença de Deus, você vai carregar aquilo. Tudo que você adora se transforma no que você vive. Misericórdia, pastor. Sim. Volte ao fundamento da presença de Deus. Continue crendo, continue acreditando. Deixa eu te falar uma coisa. Ele já venceu lá na cruz a angústia, o medo, a insegurança, o pecado, a desesperança. Ela não está mais presente. Ele já venceu na cruz. Hoje você começa mais uma vez a ser guiado pela presença de Deus. Você não é alguém que suga, que é um imã que atrai as coisas do ambiente para a sua vida. Não, você é um agente de transformação. De você exala coisas extraordinárias, de você. Volte ao fundamento da fé, continue crendo. Você é um ambiente de transformação. Repita assim comigo: eu sou alguém que transforma. O único que tem poder de me transformar é Jesus Cristo. Aonde você pisar, sabe o que acontece? A glória de Deus chegou. A Bíblia garante que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali chegou o reino de Deus. Então, no seu trabalho, na escola, em todos os ambientes, no seu comércio, aonde você chegar, chega e pisa e declara: é chegado o reino de Deus. Eu estabeleço o reino de Deus, porque eu sou representante de um reino inabalável. Não existe reino maior do que Ele. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se eu cheguei, Ele está aqui, porque Ele está em mim, através de mim. Não tenha receio, volte ao fundamento, ao primeiro amor, as primeiras palavras, as primeiras presenças, esteja nisso. Sabe o que acontece? Às vezes as pessoas olham para nós e vê a gente passando luta, vê a gente passando dificuldade, e aqui independente, tá? De posição ministerial. Comigo acontece isso, aconteceu há pouco tempo, não vou chutar aqui, mas estourando aí uns 3 meses. As pessoas olham e falam: mas como assim, você não é crente? Por que você está desse jeito, vivendo desse jeito? Cadê o seu Deus? Você não ora tanto, você não jejua tanto? Porque às vezes nós, infelizmente, acidentes ocorrem e a gente cai, a gente peca, a gente sofre, a gente fica angustiado. Ser humano, humanidade, há um conflito, sabe? Carne e espírito. Aquilo que você alimenta mais é o que vai ter mais força sobre a sua vida. Se você levantar de manhã e alimentar mais a sua carne do que o teu espírito, ela vai ter mais força sobre a sua vida. Pastor, mas eu levantei de manhã e orei e o dia ainda assim. Aí eu te falo, se você não tivesse orado, eu tenho convicção que poderia ser muito pior. O que eu preciso é continuar crendo, porque vai ter dias, e eu volto a repetir. Eu falei isso mais cedo com o pessoal, eu falei: olha, tem dia que a gente levanta e tudo que você não queria era ser crente.
Porque você queria levantar de manhã e falar assim: eu vou comprar uma arma e vou matar esse miserável que está me perturbando. O espírito de Davi que matou Golias. Oh Jesus, mas eu sou crente, eu não posso, Jesus. Não é verdade? Tribulação vem, gente. Eu não estou falando aqui bobeira, não. As esposas, eu tenho certeza aí que tem dia que a gente vive pela fé, a misericórdia de Deus nos alcança. Ainda mais para os maridos que dormem tranquilamente em paz, eu me deito e logo pego no sono. Se eu pudesse. Não preciso nem ter dinheiro. Eu vou fazer um café. Não é verdade? Nós somos difíceis, gente. Somos difíceis, somos seres humanos. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós podemos estar caído, estar difícil, estar complicado, mas sempre é momento de levantar e começar novamente, voltar ao primeiro amor, receber o quê? Os frutos do Espírito, que Ele é quem nos guia. Frutos do Espírito. Quais são eles? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Sabe o que ele está falando? Não existe nada que consegue derrubar isso aqui, nada. Não existe lei, não existe nada. Isso aqui precisa estar em nós, é o nosso fundamento. Ele tem o poder e Ele vai agir nas nossas vidas, no sobrenatural, Ele nos resgata. Detalhe importantíssimo para você guardar mais uma vez essa noite: Ele resgata todos aquele que o busca. Então anseie por Ele, busque a fonte de água viva, busque a presença de Deus, busque nele. O salmista conhecia isso tão bem, que ele fala: olha, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira por ti a minha alma, ó Deus. A minha alma anseia por ti. Vocês lembram que eu falei da corça? Quem lembra? Ninguém? Vou falar de novo, rapidinho para nós encerrar. Quando a corça está no deserto, ela tem um instinto. A sua sede, ela é mais forte do que a sua fome. Então o seu instinto leva ela a começar a correr atrás de água. Ela começa a correr compulsivamente atrás de água. E ela tem o que podemos dizer sensores, vou traduzir como sensores na sua pata. E ela começa a correr. Ela começa a correr, que ela capta onde tem água. Só que tem um detalhe. Por isso que o salmista compara com a corça. Ela não bebe água de qualquer lugar. As patas dela captam lugares onde tem água pura, onde tem água cristalina. Ela é o único animal que escolhe o lugar para beber. Ela não bebe água de poça. Não bebe. Ela só bebe água de nascente. Então ela vai até a montanha, começa a correr, e ela capta o sinal e ela vai até a água mais pura. Então o que o salmista está fazendo aqui é comparando a nossa busca, a nossa sede para ser como a da corça. Em outras palavras, eu não paro em qualquer lugar para beber de qualquer água, mas eu vou atrás da fonte de água viva. Pode até estar difícil, porque a sede às vezes é muita.
Mas não pare, continue crendo, continue correndo, assim como a corça. Corra, corra, corra para Ele, corra para Ele, corra para a nascente. E se deleite na água da vida que é Cristo Jesus. E precisamos ter sede de Cristo. No curso de homens aqui, falou sobre alguns detalhes de quando nós estamos frios espiritualmente. Um dos detalhes é quando nós não temos mais sede de Deus. Quando a nossa alma não tem mais sede de Deus. E nós precisamos ir atrás dessa sede, dessa fome, dessa presença. O salmista, no Salmo 42, versículo 2, ele fala assim: olha, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele está falando, olha, eu estou longe, eu não estou aí, eu preciso entrar. Abra-se, ó portais, para que entre o Rei da Glória. Hoje a gente canta isso, o salmista está falando, eu quero entrar, eu preciso entrar, eu estou com sede, a minha alma tem sede de Ti. Ele vai num nível tão profundo que ele fala, olha, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E aí vira aquele questionamento que eu falei lá atrás, as pessoas olham e falam, onde está o teu Deus, que só vejo você cabisbaixo? Onde está o teu Deus? E aí eu preciso continuar crendo como? Trazendo à memória aquilo que me dá esperança. O salmista faz isso, ele fala como era bom. Sabe aquele tempo, Deus, que a gente caminhava junto, que eu orava, que eu ia na frente, o povo ia cantando, nós ia festejando, nós ia alegrando, e cara, que top! A gente olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por que a minha alma está tão abatida? Espere em Deus, porque ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o seu Salvador. A salvação é somente na presença de Deus. Somente na presença de Deus. No versículo 8, para a gente encerrar, se coloque de pé no seu lugar. No Salmo 42 fala assim, contudo durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia, de noite está comigo, a canção de louvor é minha oração, o Deus da minha vida. Ele está falando, olha, eu sei que estás comigo. Mas aí no versículo 9 ele declara, o Senhor é minha rocha. Por que o Senhor esqueceu de mim? Por que eu não estou vendo mais razão em caminhar? E ele mesmo questiona onde está Deus. Então ele identifica o problema e se posiciona onde existe solução. E no final do versículo 11 ele fala assim, coloque a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por tua presença salvadora, tu és o meu Deus. Continue crendo, levanta a tua cabeça, volte ao primeiro amor, volte à presença de Deus. Volte à presença de Deus. Eu quero concluir essa noite, essa ministração aqui. Trazendo somente uma palavra que está lá em Jeremias 33, versículo 2, o Senhor dizendo, assim diz o Senhor que fez a terra, o céu, que a formou e afirmou, o seu nome é o Senhor. O versículo 3 diz assim, clame a mim, e responder-lhe-ei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Feche seus olhos no seu lugar.
Talvez você chegou aqui com alguma insegurança e alguma incerteza. Nessa noite o Senhor, mais uma vez, diz ao seu espírito e à sua alma: continue crendo, continue acreditando. Eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas, tudo está no controle do Eterno, tudo está no controle e nas mãos do Eterno, Deus de Israel. O guarda de Israel não dorme. Espírito Santo, nós te louvamos. Espírito Santo, nós te agradecemos por esse tempo, nós te louvamos por esse tempo, nós te entregamos honra, te entregamos glória, te entregamos o louvor, Pai. Nós reconhecemos a nossa necessidade que temos de Ti, reconhecemos que nós carecemos da Tua presença em todo o tempo. Jesus, eu te peço nessa noite que o Senhor encontre aqui corações dispostos, corações que têm sede ainda de Ti. Pai, os que não têm sede, eu te peço nessa noite que o anjo do céu venha e toque nos corações, transformando. Só o Senhor tem o poder de transformar e trazer, meu Pai, a necessidade de volta, a alegria de volta, a necessidade de Te ver, a necessidade de Te ouvir. Jesus, leva-nos a um lugar de reconhecimento de quem é Deus na nossa vida. Nós queremos sim subir como águias, nós queremos sim subir e viver nas alturas, nas regiões celestiais. A Tua igreja, meu Pai, nós queremos sim coisas sobrenaturais, mas nós precisamos aprender a esperar e confiar e continuar crendo, continuar acreditando que o Deus de Israel está cuidando, que o Deus de Israel está fazendo. Então nessa noite, Jesus, eu te louvo e eu te agradeço por mais uma vez nos encontrar, por mais uma vez alinhar o nosso espírito ao Teu querer e ao Teu mover e ao Teu agir. Obrigado, Jesus, por liberar sobre nós uma palavra que continue crendo, continue acreditando. Eis que faço nova todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. E o Senhor nessa noite traz a nós a realidade que o Senhor continua revelando a nós, coisas insondáveis, maravilhas, poder grandioso. Obrigado, Jesus, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua manifestação, obrigado, Espírito Santo, por estar em nosso meio, obrigado pelos Teus anjos que estão aqui, encontrando a cada coração, encontrando a cada um na sua necessidade, na sua individualidade. Jesus, eu te agradeço. Jesus, honramos o Teu santo nome, honramos a Tua presença, honramos o Teu mover e o Teu agir. Obrigado, Paizinho, nós te adoramos, a Ti nós rendemos glória, força, poder e majestade para todos sempre e sempre, para todos sempre e sempre. Obrigado, Jesus, obrigado por esse tempo, nós te louvamos, nós te agradecemos. Se você pode, dê a Ele uma salva de palmas. Obrigado, Jesus. O Senhor irá e o Senhor vai nos responder. Amém? Amém? Não duvide, não duvide, continue crendo, continue acreditando. A luta vem, a tempestade vem, as dificuldades vêm, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Há esperança. Há esperança, há esperança. Feche seus olhos, mais uma vez. Nós já vamos encerrar, mas vamos encerrar adorando ao Senhor. Amém?
outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando eu clamo e acalma o meu pensar. Me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Estenda suas mãos e diga: eu creio, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, creio que tu és a vida, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Repita após mim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso de ti, eu preciso da tua presença, eu não posso ficar um minuto sequer longe da tua presença. Então me ajude, Jesus, esteja comigo. Jesus, eu reconheço que o Senhor és a cura que eu preciso, tu és a vida que eu preciso, tu és a restauração que eu preciso. E eu saio daqui essa noite entendendo que o Senhor continua sendo o mesmo, e eu declaro que eu creio, eu tenho fé e eu acredito que o Senhor está liberando, já liberou milagres extraordinários sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida, e eu vou viver coisas extraordinárias em Cristo Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu te louvo, Pai, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Estenda sua mão direita, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. Que a graça eterna, a paz, as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Vá em paz!